Hoje estamos lendo Gênesis no capítulo 21. Acontece o grande milagre que Deus havia dito. Sara é mãe aos 90 anos de idade. Abraão já está com 100 anos. Contra todas as possibilidades físicas, eles agora se tornam pais de Isaque. Isaque era aquela criança que Deus próprio havia prometido. É por aquela criança que Deus estava trazendo uma linhagem santa. E por aquela criança, um dia no futuro, nasceria o Salvador do mundo, Cristo Jesus. Abraão já tinha um outro filho, o filho de Agar, Ismael. Não era o filho da promessa, era o filho da carne, era o filho do arranjo humano. Era quando Abraão ainda tinha vigor sexual e gerou em uma mulher que não era a sua esposa, uma mulher jovem e fértil, enquanto Sara, sua legítima esposa, tinha apenas a promessa de Deus. Era estéril e agora era uma mulher idosa. Mas para Deus não há limites. Deus pode cumprir sua promessa apesar de quaisquer dificuldades. Deus, ele é o Todo-Poderoso, seu braço não é encurtado como o braço humano. Deus, quando fala, ele faz, quando ele promete, ele cumpre, mas ele faz tudo no seu próprio tempo. Para nunca ficar dúvida nenhuma de que o nascimento de Isaac era sobrenatural, Deus esperou que passasse todas as possibilidades físicas para aquele homem e sua esposa. É uma pena que eles não esperaram no tempo de Deus, e precipitadamente, alguns anos antes, Abraão gerou um filho em Agar. Este filho não tinha culpa nenhuma de ter sido trazido ao mundo, mas não era planos de Deus que a descendência, a linhagem santa, viesse através dele, mas viesse do filho da promessa que ele concederia à esposa de Abraão, a Sara. Quando aquela criança nasce e quando ela é desmamada e Abraão faz um grande banquete, aquele filho mais velho, Ismael, estava desprezando, zombando o irmão mais novo. E aí Sara exige de Abraão que ele tome a decisão de mandar embora Agar e seu filho, o que para Abraão foi muito penoso, muito difícil. Ele amava aquele garoto também. Mas Deus diz para Abraão que ele deve fazer exatamente como Sara está dizendo. Ele deve despedi-lo e Deus tem uma promessa que não os abandonará, que Ismael também se tornará próspero e uma nação surgirá a partir dele. Agar vai embora com tristeza, com pranto, com medo, com insegurança, e chega um determinado momento que ela vê o fim da vida, está em um deserto sem água e ela acha que ali não tem mais o que se fazer. Enquanto ela e seu filho choram, Deus mais uma vez se dirige a Agar através de um anjo, e com palavras consoladoras, dizendo que eles não morrerão, que ela verá o seu filho casando, tendo filhos e se tornando um príncipe e dele uma grande nação. Deus estava mostrando para Agar que entendia que ela não teve culpa, nem ela nem seu filho, e que embora as promessas de Deus não fossem se cumprir na vida de Abraão através de Ismael, mas Ismael não seria desamparado, nem sua mãe. E assim ele mostra para ela que, embora na sua perplexidade ela não tenha visto, mas ela está exatamente ao pé de um poço de água. Às vezes, no momento de dúvida, de medo, de insegurança, nós podemos ser cegados para realidades que são diferentes. Mas Deus abre os olhos de seu povo e Deus mostra soluções. Mas o que eu quero enfatizar mesmo é o garoto Isaac, aquele que Deus deu por promessa. Sara deu de mamar aquela criança, embora o texto diz que ela daria de mamar filhos, no plural, e ela só tenha tido um filho, Isaac. É que todos nós que somos da fé, somos também descendentes de Abraão e Sara. As mesmas promessas de Deus para Abraão com seus descendentes físicos se dá com seus descendentes espirituais. Nós podemos descansar nas mesmas promessas de Deus para Abraão, promessas de um novo céu e de uma nova terra. Como já lemos, Abraão peregrinava na terra de Canaã, mas os seus olhos estavam fixos na Canaã celestial. Ele esperava aquela cidade que quem é o arquiteto e edificador é o próprio Deus. E os filhos de Abraão, os filhos da fé, esperam na mesma promessa. Assim como de Abraão veio Isaac, de Isaac Jacó e os 12 patriarcas e todo o povo judeu, nós também fazemos hoje parte dessa família. Não fazemos como herdeiros através de Ismael e Agar, mas fazemos como herdeiros de Isaac e de Sara, aqueles que tinham a promessa de Deus que viram a promessa se cumprir literalmente.
e que possamos descansar nessa mesma certeza, que aquele que há de vir virá, e que seu reino eterno se estabelecerá. A capital da nova terra, Jerusalém, tem espaço para todos aqueles que creem. O requisito de Deus para nos receber na cidade celestial é crermos em Sua palavra, mas não apenas crer como uma teoria, crer como um estilo de vida, se tornar pessoas que realmente vivam para Deus, sirvam ao Senhor e entreguem o seu próprio coração incondicionalmente a este Deus eterno. E todos aqueles que creem e que se entregam fazem parte dessa família de fé e serão recebidos no reino eterno, para que nunca mais possam sair da presença de Deus.